Pois é, pessoal, por falar em rompimento de barragem, no dia 25 de janeiro aconteceu aquela catástrofe, que afetou lá o município de Brumadinho. Além de soterrar centenas de pessoas, a lama tóxica destruiu o rio Paraupeba, afluente do rio São Francisco. De lá para cá, as águas do rio São Francisco estão sendo monitoradas para evitar qualquer tipo de contaminação. É por isso que eu falo do desdobramento lá de Brumadinho em relação ao nosso estado. Pois bem, circula nas redes sociais muitas informações, principalmente em grupos de WhatsApp, de que as águas do nosso rio, o Rio São Francisco, já foram contaminadas. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do BG Manhã o Superintendente de Recursos Hídricos do Estado, o senhor Ailton Rocha. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. A época, onde teve aquela primeira preocupação de atingir o Rio São Francisco, havia a informação de que não haveria a possibilidade de chegar aqui ou de atingir o rio. Essa informação que está sendo circulada, as pessoas compartilhando, torço para que seja falsa. Ela é ou não é falsa? Olha, nós temos acompanhado o monitoramento do São Francisco através dos órgãos oficiais. Diariamente nos é repassado informações do monitoramento executado pelo IGAM, que é o Instituto Mineiro das Águas, e o IBAMA. O último relatório emitido por essas instituições foi no final do mês de março. Constataram que essa contaminação ela chegou até a barragem da hidrelétrica Retiro de Baixo, em forma de pluma. Quer dizer, aquela lama ela já decantou, ela chegou em forma de pluma. O tempo de residência dessa pluma em Retiro do Baixo é da ordem de 50 dias. De Retiro do Baixo até Três Marias, a distância é de cerca de 110 quilômetros. Ainda tem um percurso e o relatório demonstrou que não foi detectado nenhuma contaminação a jusante de Retiro do Baixo. Ou seja, de Retiro do Baixo até Três Marias são mais 100 quilômetros. Ao chegar em Três Marias, essa pluma, essa massa de água, tem um tempo de residência de mais 365 dias. Ou seja, o tempo entre chegar em Três Marias e ser liberada é de 365 dias. Depois de Três Marias até chegar aqui na Foz de São Francisco, são 1.700 quilômetros. Ainda tem, depois de Três Marias, Sobradinho, Mochotó, Itaparica, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Xingó. Em todos esses reservatórios tem um tempo de residência. Então, assim, no momento a gente está atento, acompanhando, mas no momento a população pode ficar tranquila, porque no tocante aqui ao Baixo São Francisco, não há nenhuma contaminação proveniente, por enquanto, do que aconteceu no acidente de Brumadinho. Mas lá no afluente do rio, existe contaminação ou já existe alguma consequência por causa da lama? O Paraupeba, que é um dos principais afluentes de São Francisco, esse está totalmente comprometido, e a gente está muito atento a isso, porque não é só o Paraupeba, no Rio das Velhas também há diversas barragens de mineração. E tanto o Paraupeba como o Rio das Velhas são duas importantes áreas de recarga do São Francisco, são os dois grandes contribuintes. E essas barragens, houve uma demonstração muito clara que, por conta de uma tecnologia ultrapassada, há um risco eminente de que elas possam se romper, como aconteceu com a de Brumadinho. Então, a gente está diante de um problema muito grave e que a gente precisa estar de alerta com relação à estrutura dessas barragens para que elas não venham a se romper, como aconteceu com Brumadinho. Então, pessoal, deixa eu reforçar aqui para você, muito cuidado com essas informações repassadas, compartilhadas pela internet. São as fake news, que são notícias falsas, é sempre bom a gente checar e é por isso que a gente traz aqui sempre uma discussão, a gente esclarece, a gente busca a melhor informação para passar para você, tá? Então, por enquanto, graças a Deus, não há risco nenhum para que o nosso Rio São Francisco, principalmente aqui na nossa região, ele possa sofrer consequências em relação à tragédia lá em Brumadinho. A gente sempre tem a preocupação de trazer a informação correta aqui para você que assiste a nossa programação, tá? Por falar em informação, por falar de chuva, de barragem, a gente vai puxar agora para outro assunto que é de interesse da comunidade sergipana, principalmente para você que mora no interior, na região do Sertão, do Agreste. Nós mostramos agora há pouco imagens de barragens cheias, transbordando. Isso é muito importante para a agricultura, para a nossa economia. Estamos revendo aí as imagens dos nossos telespectadores. Desde já, obrigado a todos vocês que fazem parte aqui do BG Manhã, mandando a sua sugestão, mandando a tua informação do teu município. A gente pode já fazer uma análise de como estão as barragens, os recursos hídricos do nosso estado. A gente sabe que o período de
de estiagem é muito grande na região Nordeste. O nosso estado de Sergipe ele é afetado diretamente por causa da escassez da chuva, mas agora essas imagens mostram outra realidade para o nosso estado. Como é que está o levantamento atual para Sergipe? Exatamente. Assim, essas chuvas que começaram a acontecer a partir do início do mês de março, né? E há uma previsão de que o março, abril e maio esteja dentro da normalidade, ou seja, as chuvas vão acontecer na média, já foram capazes de recuperar o estoque de água de Jabiberi, que estava operando no volume morto, hoje ela está vertendo. A de Lagarto, né, que é a barragem de Dionísio Machado também, que está vertendo. A gente pretende que a mesma coisa aconteça na região do Agreste para recuperar o estoque de água da Ribeira, que é uma importante barragem para irrigação e abastecimento da Itabaiana, que estava até a semana passada com 10% do volume útil. Então, a recuperação dessas águas, né, dessas barragens, nos permite, uma vez cheias, a gente poder fazer uma boa gestão para que garanta a água não só para irrigação, como também para abastecimento humano durante todo o ano. Então, essas chuvas são muito bem-vindas, porque a gente vem tido ciclos recorrentes de seca, em decorrência provavelmente das mudanças climáticas. Aliás, eu queria aproveitar também e dizer que, mais recentemente, a gente teve descargas muito boas, importantes, da afluente do São Francisco, a jusante de Xingó, que a gente chama de vazão incremental, tanto do lado sergipano como do lado alagoano. E essa descarga, com um volume muito grande de água do Ipanema, do Jacaré, do Capivara, deixou a água do São Francisco amarelada. E muita gente associou isso a Brumadinho. Não tem nada a ver com Brumadinho. Isso é água de chuva, é água dos nossos afluentes, que por conta do assoreamento dos sedimentos, a água fica com a tonalidade um pouco mais escura. E isso é muito bom, inclusive, para a biodiversidade do rio. E sobre a seca, né? De acordo com o último boletim, como é que está o panorama do nosso estado? Olha, nós estávamos com o estado em torno de 60%, 60% a 80% no estado de extrema seca, né? Agora, com essa chuva, a situação foi amenizada. Há uma perspectiva de que esse período chuvoso seja muito, muito bom para a pecuária, para a produção de grãos. Isso deixa o estado numa condição de normalidade muito boa, porque também isso tem um efeito direto tanto na economia como também na parte social. Eu conversei aqui com o senhor Ailton, né? Muitíssimo obrigado, viu, pelos esclarecimentos do senhor, que faz parte aí que atende essa questão da Superintendência lá dos Recursos Hídricos aqui do estado de Sergipe, trazendo a informação atualizada sobre seca, sobre chuva. Só mais uma informação, por exemplo, essas barragens que o senhor acabou de citar que estão cheias, revertendo, é isso? Vertendo. Vertendo. Sangrando. Vertendo é o sangrando, né? Do interior, como a gente fala. Essas barragens, elas têm uma autonomia de quanto tempo do nível que está agora? De quanto tempo, por exemplo? Olha, são barragens de grande porte, né? São utilizadas para múltiplo uso. E uma vez havendo uma gestão de racionalidade de uso da água, elas são capazes de suportar aí um período de 2 anos sem chuva, sem nenhum problema. Oh, coisa boa. Graças a Deus choveu. Muitíssimo obrigado, viu? Um ótimo final de semana. Ótima semana, aliás. Final de semana já passou, né? Já é a expectativa. Uma ótima semana para o senhor. Excelente segunda-feira. Bom dia. E que seja uma semana com chuvas. Com chuva, né? E sem desastre. É a torcida aqui da gente, né, senhor Ailton? Exatamente. Grande semana para o senhor. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado também.